Olá, telespectadores! Hoje eu vou falar sobre o sorteio da UEFA Champions League que aconteceu nessa segunda-feira. Vou dar a minha opinião sobre os confrontos e lembrando que esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito aqui do canal chamado Marcos, e eu tô deixando aí na tela o comentário que ele fez pedindo para mim gravar esse vídeo sobre o sorteio. Se você for novo no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Além disso, deixe seu like. Aqui nesse canal eu posto vídeo todos os dias, com exceção do final de semana, tudo sobre o mundo do futebol. Então se inscreveu aí, deixou seu like? Bora pro vídeo! Os confrontos das oitavas de finais da UEFA Champions League foram definidos num sorteio realizado nesta segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2018. E os confrontos ficaram desse jeito: Schalke 04 contra Manchester City, Juventus contra Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain contra o Manchester United, Tottenham contra o Borussia Dortmund, Lyon contra o Barcelona, Roma contra o Porto, Ajax contra o Real Madrid e o Liverpool contra o Bayern de Munique. Eu achei que foram definidos grandes jogos. Temos grandes jogos para um nível de oitavas de final ainda da UEFA Champions League. Normalmente esses grandes jogos costumam acontecer lá pelas quartas, semis, mas já nas oitavas temos grandíssimos jogos e eu vou começar falando sobre o que eu acho que vai acontecer no jogo entre Schalke 04 e Manchester City. Eu acredito que apesar da boa fase do Schalke 04, o Manchester City é um time melhor e eu acredito que o Manchester City vai passar para as quartas de finais, até porque está em grande fase com o Pep Guardiola já faz muito tempo. O time ano passado foi campeão do campeonato inglês com uma pontuação muito acima dos demais e é um time que vem numa crescente cada vez mais. Teve algumas complicações na fase de grupos dessa UEFA Champions League, inclusive teve muita dificuldade contra o Lyon, perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo. Então é um time que, apesar dessas dificuldades, eu acredito que ainda assim é favorito para ganhar do Schalke 04. O confronto entre Atlético de Madrid e Juventus é um jogaço. É um dos grandes jogos dessas oitavas e é um jogo que eu espero, acredito que a Juventus vai passar pelo Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid é um bom time, mas que não oferece o mesmo perigo que oferecia nas temporadas passadas, como nas duas temporadas em que o Atlético de Madrid foi à final da Champions e enfrentou o Real Madrid. Mas eu acredito que, ainda assim, o Atlético de Madrid vai dar trabalho para a Juventus, porque é um time que não pode se subestimar. Porém, na minha opinião, a Juventus vai passar sim para as quartas finais, porque é um time que tem melhores jogadores, é um time que tem um grande jogador que é o Cristiano Ronaldo, um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo atualmente, e é um jogador que está sedento por títulos e tem a cara da UEFA Champions League. Não tem como pensar em UEFA Champions League e não se lembrar do Cristiano Ronaldo. O jogador é fantástico quando se trata de UEFA Champions League, apesar de estar devendo nessa edição. Mas vocês sabem, né? Quando duvidam do homem, o cara vai lá e no mata-mata é com ele mesmo, ele resolve. Ainda mais com o Pjanic, que é um jogador espetacular para fazer os lançamentos para ele lá na frente. O jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United, eu acredito que passa o Paris Saint-Germain. Apesar do Manchester United ser um time com muita história, o time atual do Manchester United, temos que admitir que não é nada bom. É um time que, além de não ter grandes jogadores, como já teve, é um time que é treinado por José Mourinho. José Mourinho é um técnico que tem uma mentalidade muito arcaica e uma mentalidade que só leva o clube para trás, só traz regresso ao clube. Porém, ainda assim, é um time que de vez em quando surpreende, assim como surpreendeu contra a própria Juventus na fase de grupos dessa edição da UEFA Champions League. Conseguiu ganhar da Juventus na casa deles, lá em Turim. E não dá para duvidar do Manchester United. Porém, o Manchester United está muito abaixo do Paris Saint-Germain atualmente e eu acredito que o Paris Saint-Germain passa e sem nenhuma dificuldade. Tottenham e Borussia Dortmund vai ser outro jogaço, né? Porque são duas potências meio que secundárias, entre aspas, né? Nos seus respectivos países. O Tottenham sempre ali nas primeiras posições da Premier League lá na Inglaterra e o Borussia Dortmund sempre nas primeiras posições ali da Alemanha, né, da Bundesliga. Mas ainda assim não são times que estão sempre ganhando títulos em seus países, porém estão sempre brigando por títulos e sempre incomodando seus rivais em cima da tabela. Então vai ser um grande jogo, principalmente porque a fase do Borussia Dortmund é espetacular e isso faz com que eu acredite que o Borussia Dortmund vá passar para as quartas de finais.
porque a fase do Borussia Dortmund é melhor do que a fase do Tottenham, que apesar de ter se recuperado contra o Barcelona, ter conseguido um empate lá no Camp Nou, ainda assim, na minha opinião, está em má fase e não é um time que eu acredito que vai passar para as quartas. Na minha opinião, o Borussia Dortmund vai passar sim para as quartas finais, talvez com uma certa dificuldade, mas passa sim, até porque o Marco Reus está em grandíssima fase e tem outros grandes jogadores como o Sancho, que é uma revelação que está jogando muito ultimamente, e o próprio Paco Alcácer, que sempre quando entra marca o seu golzinho e está conseguindo um espaço aí entre os titulares do Borussia Dortmund. O jogo entre Lyon e Barcelona é um jogo que tudo pode acontecer. Por incrível que pareça, o Lyon apresenta um risco sim para o Barcelona. Não é um grande risco, porém apresenta um risco porque é um time que está numa ótima fase e é um time que conseguiu ganhar do Manchester City. O Manchester City é um clube com um ótimo elenco e com um ótimo treinador, e mesmo assim o Lyon conseguiu ganhar deles e ainda empatou o outro jogo. Então o Lyon é um time que pode sim apresentar riscos ao Barcelona, mas eu acredito ainda assim que o Barcelona passa, até porque o Barcelona, na minha opinião, é um dos francos favoritos a ganhar essa edição da UEFA Champions League. Então eu acredito que o Barcelona passa, mas tem que abrir o olho, porque o Lyon pode apresentar vários riscos e dificuldades para esse time do Barcelona, mas que é um time muito mais completo do que o Lyon, até porque tem grandes jogadores como Philippe Coutinho, como Lionel Messi, como Arthur, como Rakitic, como Dembélé, entre outros jogadores. O Luis Suárez também, não poderia me esquecer dele. E eu acredito que o Barcelona passa sim para as quartas de finais. Agora sim vamos falar de um confronto coringa. O que é um confronto coringa? Um confronto onde tudo pode acontecer. E é isso mesmo. O confronto entre Porto e Roma, tudo pode acontecer, até porque a Roma não é nem perto da Roma que foi no ano passado, onde chegou nas semifinais da Champions League. Esse ano a Roma está no meio da tabela no campeonato italiano e não faz uma Champions League boa, que se classificou para as oitavas de finais aos trancos e barrancos, e o Porto, pelo contrário, está em ótima fase e é um clube que está tentando se reerguer aos poucos ao topo do futebol mundial. É muito difícil, mas ainda assim está fazendo uma grande campanha o Porto. Talvez a melhor campanha da fase de grupos dessa UEFA Champions League foi a do Porto, até porque eles estão invictos até agora nessa UEFA Champions League. Foram 5 vitórias e 1 empate na fase de grupos, e então é um time que vem numa crescente e que pode sim passar para as quartas de finais dessa UEFA Champions League. E eu me arrisco a dizer sim que o Porto é favorito para passar para as quartas e que a Roma vai ficar pelo caminho. Ajax e Real Madrid é outro confronto onde tudo pode acontecer. Se fosse ano passado, ano retrasado, eu poderia estar aqui dizendo que o Real Madrid passaria o carro, o trator, em cima do Ajax. Porém, falando de hoje em dia, o elenco do Real Madrid, o time do Real Madrid, o coletivo do time e somando com o técnico, não está combinando e o Real Madrid está numa fase péssima, mediante a todas as outras temporadas que o Real Madrid apresentou. Então eu acredito que o Ajax vai trazer riscos para o Real Madrid, mas ainda assim, mediante a fase do Real Madrid, eu acredito que o Real Madrid vai passar para as quartas finais, porque o Real Madrid é um time que costuma se transformar na Champions League. É um time que costuma decidir na hora H. É um time que não treme em decisões e é um time que mostrou já muitas vezes para o mundo que quanto mais a torcida criticava, mais eles iam lá e ganhavam títulos atrás de títulos. Foi assim nessas últimas 3 temporadas, 3 UEFA Champions League seguidas, e eles estão buscando a 4ª, embora seja muito mais difícil nessa temporada do que nas outras. E agora eu vou falar sobre o confronto que, na minha opinião, é o melhor confronto dessas oitavas de finais da UEFA Champions League. O confronto entre Bayern de Munique e Liverpool, na minha opinião, vai ser um jogaço. É um jogo onde os dois times têm muitas chances de ganhar, os dois times são gigantes e os dois times estão em busca do seu títulozinho aí de UEFA Champions League. O Liverpool há muito tempo sem ganhar e o Bayern ganhou a sua última em 2013. Então são dois times que precisam voltar a ganhar esse grande título, o maior título de clubes do mundo, e eu tenho certeza que vai ser um jogão. Eu vou fazer provavelmente um vídeo separado apresentando a minha expectativa para esse jogo durante essa semana aí. Eu gostaria que vocês deixassem as suas opiniões aí nos comentários, se vocês querem que eu faça esse vídeo aí sobre a expectativa para esse jogão, que aí eu apresento mais dados sobre os dois times, falo sobre os times de cada um, falo quais são os destaques e etc. E eu tenho certeza que vai ficar um vídeo mais completo. Mas, na minha opinião, o Liverpool passa porque o Liverpool é um time que vem dando continuidade ao trabalho de um grande técnico, que é o Jürgen Klopp, um técnico que conseguiu levar o Liverpool à final da última Champions League, justamente contra o Real Madrid,
e é um técnico que respira o futebol, um técnico que entende muito de futebol, é muito simpático e sabe lidar muito bem com os jogadores. Além de ter chegado à final do ano passado com um time que era um tanto quanto limitado, tinha um banco não muito bom assim, nessa temporada tem um banco muito bom, com jogadores que podem substituir sim à altura os titulares do Liverpool, e eu acredito que essa continuidade de trabalho faz o Liverpool favorito para esse confronto, mas não quer dizer que o Bayern não é favorito também. Eu acredito que o Bayern tem grandes chances de ganhar, assim como o Liverpool. É pau a pau, na dúvida eu fico com o Liverpool, mas o Bayern também tem grandes chances de passar para as quartas de finais, porque é um time que está se recuperando, está voltando à boa fase e tem o Lewandowski voando aí, fazendo muitos gols. Já é o artilheiro dessa Champions com 8 gols, e se ele estiver nessa fase aí inspirado, eu tenho certeza que o Bayern vai longe nessa Champions. E aí, telespectador, o que você achou desse sorteio das oitavas de finais da UEFA Champions League? Você achou que teve grandes jogos? Qual jogo você acha que é o melhor jogo dessas oitavas? E o que você acha sobre a minha opinião, se você concorda comigo ou se você discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque é o lema desse canal, eu respeito todas as opiniões e sempre apresento meu ponto de vista, claro, respeitando a sua opinião. Então o vídeo de hoje foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser, me siga nas redes sociais que estão aparecendo na tela. E no mais é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até amanhã, um grande abraço, valeu e eu fui!